Olá, alunos! Vamos começar mais uma aula. Essa aqui é a nossa 8ª semana desde o regresso das férias. A primeira semana foi a de acolhimento, né? E aí depois vieram o desenvolvimento das matérias. A 6ª semana a gente não teve aula porque foi a semana de planejamento. E a 7ª semana eu dei a vocês um vídeo de eletrostática. E no fim dessa aula aqui eu vou colocar um videozinho de um exemplo, de um experimento, né, de eletrostática. E aí depois eu vou fazer uma pergunta lá para vocês. E também tem ali uma bússola, né? Então ali eu faço uma bússola, coisas que você pode fazer em casa com uma TV, talvez com muito mais facilidade. Por que eu estou colocando esses dois experimentos juntos? Porque a gente termina um assunto eletrostático e começa o assunto magnetismo. E os fenômenos são muito parecidos, embora não sejam a mesma coisa, né? E eu não gosto muito da maneira com que ele é proposto no programa de ensino aí do currículo paulista, que mistura as coisas, né? Então o aluno começa a ver as coisas misturadas, já tem facilidade de confundir, né? Porque não está sendo explicado separadamente, e aí no fim é um prejuízo. Então eu prefiro fazer com que vocês tenham essa matéria separadamente, tá? Então, a gente vamos ver magnetismo a partir de coisa que a gente está acostumado a ver, né? O ímã. Então, tenho aqui um imãzinho, que aparece várias vezes aí no meu trabalho, e eu tenho aqui uma moeda de cobre, mas também no interior dela tem níquel. E aí ela gruda. O que está grudando aqui? É o cobre? Não, é o níquel. O níquel está grudando no ímã. Tenho aqui uma peça de ferro, né? Um objeto aqui, um L, né? De ferro. E ele vai também grudar aqui no ímã. Então o ferro também gruda. Já o alumínio não gruda. Ele não tem essa capacidade de grudar no ímã. Aqui na ponta dessa caneta aqui tem um ímã também. E eu quando aproximar esses dois aqui, o que vai acontecer? Ó? Esse ímã aqui está repelindo, né? Eles estão se repelindo. Então a caneta está sendo desorientada aqui, ó, tá vendo? O que acontece aqui, né? Elas têm a mesma polaridade, então elas se repelem. Não é um fenômeno eletrostático, é um fenômeno magnético, embora pareça-se, né, o resultado parece igual. Eu estou vendo, vocês estão vendo essa aqui se mexer, mas eu sinto um mesmo movimentar no ímã, mas o ímã eu estou segurando aqui, né? Se eu virar o ímã, o que vai acontecer? Vai grudar. Ela gruda. Então por que ela gruda aqui, né? Então, isso é uma questão de orientação. Então, o ímã tem uma orientação, pode ser que seja polo sul aqui, polo norte aqui. Ou vice-versa. Mas com certeza, se aqui for polo sul, esse aqui é polo norte. Porque eles se atraem. Então, polo sul e polo norte, parece que aquela história de positivo e negativo, né? Vamos pegar vou representar aqui o planeta Terra, né? Então esse globozinho da Terra aqui. Você pega uma bússola, a bússola aponta para o norte. Se eu pegar uma bússola aqui, ela vai estar orientada para cá, né? No sentido para lá, que é o sentido norte. E significa o quê? Que eu estou aqui em São Paulo, certo? E o norte está para lá. A agulha está apontando para lá. Ela está pegando aqui uma linha de campo magnético que vem lá do Polo Sul e vai lá para o Polo Norte. Sai do Polo Sul e entra no Polo Norte, geográfico. Então, se ela sai do Polo Sul, geográfico, e entra no Polo Norte, geográfico, é porque aqui é Polo Norte magnético e aqui é Polo Sul magnético. Então, é o contrário. Bom, então você pode pensar, então a Terra tem um ímã lá dentro? Não, ela não tem um ímã lá dentro. Ela tem
uma situação na qual produz um campo magnético, tá? Acreditava-se que era por conta da presença de ferro e de níquel no núcleo do planeta que fazia com que a Terra fosse um grande ímã, né? Acreditou-se muito nisso durante muitos anos, mas já se sabe que não é isso, né? Que isso aí não é a causa do magnetismo terrestre. Então a gente vai questionar, então o que está acontecendo para que a Terra tenha magnetismo? Então na verdade é que o núcleo, o magma da Terra, que é a parte líquida, o manto, né, que está em movimento, ele tem um sentido de rotação. Esse sentido de rotação de cargas elétricas é que gera um campo magnético. Então, se nós tivéssemos um ímã lá dentro da Terra, o ímã teria sido desfeito, né, porque a temperatura é muito alta, o ferro está derretido. Então a magnetita estaria derretida. Então, obviamente, não pode ser por causa disso. Mas cargas elétricas, íons e outras coisas mais, que tem lá no centro da Terra, em movimento, e o movimento ele é ordenado, de rotação do magma, é que gera o campo magnético na Terra, tá bom? E o campo magnético da Terra é importante pelo seguinte: essas linhas que estão saindo aqui e entrando aqui, elas dão um espaço muito grande em volta do planeta. E por ser um forte campo magnético, ele desvia partículas que vêm do Sol, né, chamado vento solar. Chega nas linhas de campo magnético, são desviadas. Então, algumas são jogadas para o Polo Norte, outras são jogadas para o Polo Sul, e radiação, no caso dos neutrinos, por exemplo, atravessa direto aqui, não faz efeito nenhum conosco. Essas que estão desviando, na camada superior do planeta Terra, entram em contato com os gases ionizados, formando as auroras, né? Então a aurora é um fenômeno que acontece por conta do magnetismo terrestre, tá? Bom, o ferro, o níquel e o cobalto são três elementos que naturalmente se tornam magnéticos, se magnetizam, né? Naturalmente, não precisa nenhuma questão assim tecnológica para fazer eles se magnetizarem. Eles se magnetizam naturalmente. Então, por que isso acontece, né? Por que esses caras têm essa situação? Então, na última camada, vou pegar o ferro, né? Na camada mais energética do ferro, existem 6 elétrons. 6 elétrons que se distribuem no subnível 3D. Então, o 3D não é o último subnível, mas é o subnível de maior energia do ferro. Então, se distribui da seguinte forma: há 5 colocações aqui possíveis para os elétrons. Em cada uma dessas daqui, cabem 2 elétrons. Só que esses elétrons têm que estar em sentidos opostos, chamados spins opostos. Então, vamos dizer que estão todos assim, assim colocados. E um outro spin, em um outro elétron, o sexto elétron está colocado aqui. Bom, se ele tivesse mais 2 elétrons, teria uma camada cheia, né? Mas ele não consegue ter, ele tem só esses 6 elétrons aí nesse subnível aí. Veja que 4 deles estão apontando na mesma direção e sentido. Por que esse aqui não está aqui, né? Ou esse aqui não está aqui? Porque os 5 foram preenchidos todos para baixo. Então essa orientação, né,
que é uma orientação que a natureza faz, né? Orienta os elétrons todos com o spin apontados para a mesma direção. E um outro elétron que também encaixaria mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 elétrons aqui. Porque cada um desses quadradinhos aqui, né, cabem 2 elétrons, desde que os spins sejam apontando no sentido oposto. Não poderia nunca ter 2 assim ou 2 assim. Então, quando você tem um spin apontando para baixo, outro spin apontando para cima, isso aqui se encaixa perfeitamente nesse subnível. E aí você vai ter a alocação dos outros. Aí os outros são todos lacunas. Aí o que acontece? Esta região atômica, né, apresenta elétrons que têm a mesma configuração de spin. Isso faz com que esse átomo tenha uma orientação magnética. Se o átomo do lado tiver a mesma orientação magnética, esses dois vai formar um pequeno domínio magnético. E aí coloca mais 3, 4, 5, 6, mais átomos que todos têm a mesma orientação magnética, todos eles vão estar formando ali um domínio maior de átomos orientados magneticamente. Bom, esses domínios vão ficando cada vez maiores quanto mais átomos forem acrescentados ao seu redor. Então você tem um pedaço de ferro, que nesse pedaço de ímã desse aqui. Aqui todos os átomos de ferro dele estão com uma orientação própria, específica de spin. Se eu colocar um pedaço de um outro material qualquer aqui em cima, esse aqui não tem níquel aqui, né? Como eu acabei de falar, e deixar ele aqui um tempinho, esse níquel aqui começa a ter a mesma orientação desses átomos de ferro. O níquel, ele tem apenas 2, o cobalto tem 3, o ferro tem 4, né? Então esses últimos 2 elétrons de maior energia aqui da camada, eles têm a mesma orientação magnética. E se eu deixar eles aqui, eles vão se orientar com esse aqui, com esse ímã aqui de baixo, de forma que ele vai se tornar também um ímã, a ponto dele mesmo servir para grudar outro em cima dele. E grudar outra coisa em cima dele. Então, o final das conversas, a orientação do ímã, né, vai passando de átomo em átomo. Você pode fazer artificialmente isso com corrente elétrica e produzir aquele monte de imãzinho que a gente cola na geladeira, né? Mas você pode ficar produzindo eles assim artesanalmente também, né? Produzir um ímã artesanal aqui, que você vai fazendo uma coisa ficar grudada na outra. Então, isto que é o tal do efeito magnético. Começa em alguns materiais, naturalmente se orientam dessa forma, e isso pode se transmitir de átomo para átomo e todos os átomos terem a mesma orientação. E aí vai formando domínios cada vez maior, até você ter macroscopicamente, né, esse domínio que vai ser um pedaço de magnetita, tá? Bom, a magnetita tem oxigênio também, né, na sua constituição, parece. Mas é óxido de ferro, né? Então, ela tem o ferro que se magnetiza e o oxigênio não se faz nada ali no meio, mas ele está ali também, né? Que é diferente de um ferro bruto, né? Ferro bruto. E o aço, que você tem o ferro misturado com carbono e estanho também. Mas na verdade o único que está se magnetizando desses caras aí todos é o ferro, né? Que é naturalmente magnetizado. No outro momento nós vamos falar do paramagnético e os materiais que são paramagnéticos, tá? No outro momento a gente fala deles. A gente dá uma pausa